percebemos aí que o desafio, você chama atenção, que o desafio no arenito é maior, mas o tamanho do arenito também nos traz um otimismo de que essa proposta tem que andar para frente, né? Então, nosso muito obrigado aí pelas suas palavras, e queremos agora iniciar o debate. Vamos colocar aí, Kátia, por favor, você parece que tem duas perguntas a serem colocadas, está na hora. O que você traz aí de pergunta? Oi, bom dia. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de discutir o LP, tanta gente que conhece muito, né? Como o Sérgio falou, o Paraná é muito grande, a gente tem diferentes condições, né? A gente ouviu o Rodolfo falando de uma região totalmente diferente aqui do Arenito, onde a gente trabalha, o Elírio também. O Avadi já trabalha mais na região norte, mas também aqui no Arenito, né, Avadi? E, assim, eu concordo em parte com algumas questões, mas eu acho que o uso de modelos é arriscado, né? Estabelecer modelos fixos. Eu acho que a discussão ela tem que ser sempre muito focada no produtor, no objetivo do produtor, nas condições que ele tem inicialmente nesse sistema integrado, no estabelecimento de um sistema integrado, e aí a importância de uma assistência técnica contínua aí e muito capacitada, multidisciplinar, né? Eu tenho várias questões para discutir, eu acho que a gente não vai ter muito tempo. A primeira que eu anotei aqui seria para o Rodolfo, na questão do sistema silvopastoril, Rodolfo, na propriedade que você mostrou. Primeiro eu queria saber o espaçamento ali das árvores, né, entre as faixas de árvores. E como você comentou que até o terceiro ano aí foi bem, né, a produção de grãos e tal, mas depois teve problema. Eu queria saber se você tem resultados, que eu acho que é o que falta muito, inclusive na pesquisa, dessa avaliação técnica e econômica dos sistemas comparativamente, né? Se você lá na propriedade tem a comparação de uma área só de pasto, né, da produção animal nessa área, e da área exclusiva também com grãos, comparado com esse sistema silvopastoril com as árvores. Se você nota uma diferença, se tem esse benefício realmente do bem-estar animal, em termos de produção, e no sistema total, esse ganho, essa produtividade do sistema, uma comparação, o que seria mais produtivo, né? O ILPF, o sistema solteiro de grãos e pecuária, se você tem alguma avaliação nesse sentido. Ou se a árvore também você tem o objetivo apenas do bem-estar animal, ou se tem pretensão de comercialização de madeira, assim. Bem, obrigado pela pergunta, Kátia. Vou tentar responder algumas coisas. Primeiramente, o plantio foi feito em dezembro e mais janeiro de 2012. Então, está com 8 anos o plantio dos eucaliptos, né? 8 anos e meio, praticamente. Nós plantamos com 28 metros entre linhas, tá? Então, espaçamento de 28 metros entre linhas. Eu andei conversando com o pessoal da Embrapa, lá de Curitiba, e andei visitando algumas áreas no norte do Paraná, principalmente Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Só que nessas regiões mais ao norte, né, você está mais perto do Equador, o sol trabalha num sentido mais alto, né? Então, a gente preferiu espaçar mais essa distância. Também em função de pulverização, né? Porque os nossos pulverizadores, na época, eram de 25 metros de barra, e daí você tinha 1,5 metro de folga em cada ponto. Em relação às consequências disso, é que a partir do segundo para o terceiro ano a gente viu alguma competição
em relação a nutrientes e principalmente questão hídrica com as culturas que estavam sendo plantadas, no caso era soja. Tá? A questão do próprio enraizamento do eucalipto invadindo parte dessa agricultura. Em relação a levantamento de custos, nós temos os nossos custos e a nossa receita, mas não é um trabalho científico, não está sendo feito nenhum trabalho científico em cima disso. Nós temos por estação agrícola, né? E o que tem demonstrado para nós é que as áreas onde tem conforto térmico, nós temos tido um melhor ganho de peso médio, tá? Principalmente por essa oscilação térmica ser menor, tá? Quer seja no inverno e quer seja no verão. Nós nunca tivemos comparativo com a área adjacente do lado, um ganho de peso menor. A questão básica é que, para nós, eu achei uns anos atrás que, saindo um pouco até do lado da recomendação da pesquisa, como eu não penso eu não penso basicamente em floresta, né, nós tiramos uma linha do meio, tá, e nós estamos agora com o dobro de distância, porque a gente estava com um sombreamento, principalmente no inverno, muito grande, de mais de 50% até 60% da parcela, em função da inclinação do sol. Então, agora nós temos o dobro, né, de 28 para 56 metros, o dobro dessa distância. Eu acho que para a nossa região aqui, Centro-Sul, eu acho que tem funcionado bem melhor do que mais adensado. E nós plantamos filas triplas e não com alta densidade. São filas triplas 4x3, tá? E a gente plantou não pensando em comercialização, mas principalmente utilização da madeira como energia, como lenha, porque a gente usa no ciclo. Era isso? Se conseguir responder? Respondeu? Tem mais alguma indagação? Bom, agora passamos para o colega Balbinotti. Parece que tem pergunta ou considerações. Por favor, colega. Bom, inicialmente, muito bom dia a todos. Tudo bem? Muito bom dia. Agradeço aí a oportunidade de participar aqui do debate. Parabenizar o Rodolfo, né, o Lírio, o Sérgio aí pela explanação, muito bom. E realmente é empolgante, né, ver toda essa experiência acumulada, né, toda essa evolução extraordinária que ocorreu, e não há dúvidas, né, que esse é um grande caminho para o estado do Paraná desenvolver o agronegócio com a integração lavoura-pecuária. Então, nos mais diferentes ambientes, esse é um caminho que a pesquisa já tem demonstrado o seu potencial. E também não há dúvidas, né, que a lavoura vai ajudar o componente pastagem e vice-versa, né, pegando aí o mote, né, do presente painel. Eu vejo assim, foi ilustrado aí essa grande evolução da pesquisa, do uso prático disso, né. Eu acho que eu gostaria de pegar exatamente esse ponto, né, da preocupação que a gente tem de que realmente esse conhecimento, essas tecnologias geradas, sejam utilizadas em escala, né, aqui no Paraná e outros estados aí brasileiros, né. E aí é a grande oportunidade, né, do sistema cooperativo do Paraná, que é muito, muito forte, a grande oportunidade do IDR como uma instituição de extensão rural, trabalhar muito forte nessa linha de integração lavoura-pecuária, para que todos esses benefícios, né, bem explanados por vocês aí, sejam escalados, né, sejam obtidos, né, sejam aproveitados pelo máximo possível de produtores. Então, algumas regiões já avançou bem, outras precisam avançar mais. O Sérgio colocou aí a questão do Noroeste, né, que é sempre um desafio, mas eu vejo assim, que nessa parte, a parte do manejo da pastagem, eu acho que seria um ponto bastante interessante da extensão, da assistência técnica, focar muito, né. Então, eu queria debater essa parte, assim, como que a gente pode aí, os fatores principais, em termos de extensão, assistência, avançar nessa parte da integração em si, mas principalmente nessa fase de pastagem aí, que a gente vê muitos erros aí de mau manejo da altura de pastejo,
não usa consórcio, não usa azosperilum, não usa adubação, né, que é um ponto importante. Ou seja, discutir assim, como que a gente pode alavancar a extensão, a assistência técnica do sistema, principalmente nessa fase de pastagem, para que mais agricultores possam, né, usufruir do sistema integrado. Obrigado. Ok, obrigado, Balbinotti. Agora nós temos aqui algumas perguntas que chegaram até a gente através do chat. A primeira está aberta aqui, ó, o pesquisador que quiser se posicionar, Gabansky, de Guarapuava, ele coloca: gostaria de saber com relação ao ILPF sobre o plantio de eucalipto na integração, os efeitos negativos que traz com relação à produtividade da lavoura, próximo ao plantio das árvores. Quem gostaria de responder essa questão, por favor? Eu posso dar uma opinião, Antônio. Por favor, Sérgio. Eu tenho ensaio em Xambrê, tá? Mas, assim, é lógico, se a pergunta de Guarapuava, podia ser o Rodolfo, né? Os nossos resultados são exatamente os mesmos do Rodolfo. Nós trabalhamos com 3 espaçamentos e, de fato, a perda de produtividade a partir do segundo ano da lavoura agrícola é bastante grande, certo? Então, em algumas propriedades, assim, quando a pessoa tem intenção na madeira, a madeira é importante, ela próximo de uma empresa que vai comprar a madeira, a gente tem recomendado espaçamentos até estreitos, como 28 metros. E quando eu quero só o conforto animal, e eu não estou perto de uma indústria, eu tenho recomendado espaçamentos mais largos, né? 100 metros, 120 metros, espaçamentos mais largos. E aí eu fico com o conforto animal, quebra-vento, uma série de outras questões, e menos foco na madeira. Eu penso que falta muito resultado de pesquisa para a gente trabalhar com madeiras nobres, né, nas diferentes regiões do estado. Então, seria muito legal, por exemplo, eu também sou produtor rural, poder plantar cedro australiano, mogno, e colher madeiras de alta qualidade no longo prazo, pensando em 20 anos. E eu sei que o próprio Elir plantou também mogno, cedro, a gente andou trabalhando alguma coisa no IAPAR, e eu penso que realmente tem um caminho grande para a gente trabalhar com pesquisa, para regionalizar as espécies, ver o valor dessa madeira, ver aonde entregar e com que preço, né? Tem o ganho de conforto animal e tem a perda de produtividade nos espaçamentos mais estreitos, ok? Agora, o IAPAR tem uma equipe, junto com a Embrapa, trabalhando na modelo, que tem uma série de outros resultados, e eu penso que essa pergunta podia ser remetida para eles também, e aí fazer umas considerações mais para a região deles, ok? Se me permite falar, nós trabalhamos já desde 2010 com cedro e mogno, né? E eu não conhecia a espécie, lógico, foi como unidade de observação. E eu fiquei surpreso do crescimento rápido na região Oeste Paraná e também a tolerância à geada. Nós tivemos, por exemplo, Cássia Banjo, ocorreu geada em 2014 e não ficou uma planta, né? E o cedro e o mogno nem caiu as folhas. Então, essa questão de mercado para essas duas plantas exóticas é fundamental. E dentro como a pergunta fala de lavouras, eu acho que seria uma opção melhor do que o eucalipto, tendo o mercado, né? Por quê? Porque ela tem um porte muito menor, tá? Tem um sistema de filtro da luminosidade muito menor do que o eucalipto, né? Então, tem dados de pesquisa que mostram que espaçamento de eucalipto menor que 30, ele acaba afetando a fotossíntese da planta, né? Quer seja forrageira ou lavoura, e então não é recomendado. E o mogno e o cedro, eles seriam opção, sim, para esse tema de integração, além do conforto animal, que eu acho que é o mais importante, né? Eu vou complementar aqui só, eu concordo com o que o Sérgio falou, e até do Elir,
Mas essa questão específica de Guarapuava aqui é um pouquinho diferente, ou da região sul, né? Eu acho que se a gente tivesse possibilidade de ter outras espécies mais produtivas, ou principalmente com valor agregado mais interessante do que energia com eucalipto, seria fantástico. Para nós aqui, só fazendo o relato, nós temos utilizado a variedade Bentame, de eucalipto, e também um pouco de Dune. Mas, para terem uma ideia, inclusive, o Bentame aguenta geada, o Dune bem menos, porque todos os outros acabam morrendo com qualquer frio. Então, para Guarapuava, especificamente, tem que ser Dune ou algum dos seus cruzamentos. Só que não produz madeira de qualidade, não dá serraria, ele racha muito. Então, ele funciona só para a questão energética mesmo. Eu gostaria de ter outras espécies que a gente pudesse utilizar. E a questão de competição que fala da pergunta é justamente a competição por nutrientes e principalmente por água, por isso que interfere na produção agrícola. Temos uma pergunta aqui para o Rodolfo, é o Matheus Carvalho, pesquisador do IAPAR Paranavaí. Ele pergunta, vocês semeiam o trigo com potencial produtivo de até 10,5 toneladas de matéria seca de palhada de pastagem por hectare nos sistemas de pasto consorciado com lavouras. Você acha que é possível trabalhar com menos cobertura, com pastejo mais intensivo, mas sem prejuízos à conservação? Bem, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Os dados que foram mostrados foram em área que tinha aruana e rusizenses, plantio junto com milho de verão, feito a colheita em fevereiro desse milho, esperou-se perto de 30 dias e entrou em pastejo em cima dessas gramíneas em março, e foi esse pastejo até maio, né? O que eu mostrei de 10 toneladas é que a produção de matéria seca nessa palhada de aruana e de rusizenses foi em torno de 10 toneladas por hectare pré-plantio do trigo. Não é o trigo que vai produzir 10 toneladas. A palhada de aruana, a palhada de rusizenses estava com uma produção de 10 toneladas por hectare. Eu acho que é exagero, não precisa de tudo isso. Tá? Uma palhada de 3 toneladas, 3,5, 4, já é suficiente para o plantio direto e já é suficiente para a produção de matéria orgânica dentro do sistema. Tá? Nós tiramos os animais em maio, tá? Mas continuou isso em relação ao ano passado. Continuou quente e choveu, então continuou o crescimento da pastagem. Principalmente, o crescimento foi maior da aruana do que da própria braquiária rusizense. Então, eu acho que a gente poderia ter usado durante mais esse período, tá? Indo até comecinho de junho, né? Fim de maio, começo de junho, em pastejo, mas sempre lembrando que tem que deixar no mínimo 3 toneladas, 3,5 toneladas, no mínimo, para o sistema de plantio direto. Você teria um ganho de peso, um aproveitamento maior do sistema produtivo, principalmente nesse período do outono, e não prejudicaria o plantio direto na cultura de inverno. Ok, ficou claro, sim, sem dúvida, está entendido. Agora tem uma pergunta aqui do pesquisador Davi Barizão, também de Paranavaí. Como os palestrantes veem o componente da floresta no sistema de integração, utilizando espécies florestais como o mogno africano para exploração de madeira, né? Então, a pergunta está, usando o material mais nobre aí, como o mogno africano, né, como é que vocês se posicionam em relação à exploração de madeira com material nobre, em termos de qualidade de madeira? Antônio Coelho, eu penso que a gente deu parcialmente essa resposta, né? O estado do Paraná é um estado de transição. Eu sou muito tropical e arenoso no Arenito. Eu sou muitas geadas em Guarapuava. Eu tenho solos de terra roxa em Londrina. Eu penso que precisa fazer pesquisa, colocar mesmo
as espécies em diversos locais, em diversos ambientes, para ter resultados. Porque eu tenho certeza que o Rodolfo tivesse um material de altíssima produção e altíssimo valor de mercado, ia ser muito interessante para ele, que tem gado de elite de Angus, fazer o uso de espécies mais nobres em Guarapuava. Agora, a gente não tem todas as respostas e precisa fazer investimento de pesquisa, né? A própria integração lavoura-pecuária, ela é resultado de uns 40 anos de pesquisa no Paraná, né? E eu acho que a pesquisa foi fundamental, porque a gente mudou para fazer com adubo, em plantio direto, com várias espécies, com rotação, montando sistemas, né? Aquele passado que o agricultor plantava um pouquinho de aveia, fazia um pastejo ocasional, não é exatamente a integração lavoura-pecuária que a gente está falando. E a gente precisa continuar avançando. E aí pegar que o Centro de Florestas da Embrapa está no Paraná, e que a gente tem um monte de unidades do IDR espalhadas pelo estado inteiro, acho que a gente tem que fazer pesquisa, e responder perguntas de produtores importantes como o Rodolfo. Certo, Rodolfo? Porque aí a gente pode, de fato, te dar mais opções para ser mais produtivo, ganhar conforto animal e produzir madeira. Mas eu penso que a gente ainda tem pouca pesquisa nessa área para responder todas as perguntas. Ok. Agora nós temos a pergunta de Diogo Antignani Coutinho. Ele pergunta sobre o híbrido de pânico, a BRS Tamani, em substituição à aruana. Eli, você poderia responder essa, por favor? Se você tem uma posição, então, um comparativo da BRS Tamani em relação à aruana? Sim, é um excelente material o Tamani, tem um porte baixo como a aruana também, como o Ares, né? O Ares até ele tem um novo Ares agora, então são excelentes materiais. A diferença que tem do aruana e o Ares e o Tamani é que o Tamani ele produz semente geralmente em maio, uma vez por ano. E o Ares e o aruana, ele produz semente praticamente o ano inteiro. Então, é possível que, em termos de sanidade, o Tamani seja melhor do que o aruana, né? Porque existe uma doença que dá na folha, que a gente percebe mais no aruana do que no Tamani. Mas, em termos de perfilhamento, produção, arquitetura de planta, ele é muito semelhante. Agora, se eu vou fazer uma sobressemeadura de PR esmeralda com ervilhaca, como nós fazemos, e como eu mostrei, aí o aruana ele torna-se interessante, porque ele forma um banco de semente que ela germina logo na primavera. Então, além das plantas ser perene, ela também aumenta a densidade de planta no solo pelas novas plantas, né? Inclusive, em áreas declivosa, nós recomendamos também o aruana por causa dessa prolificidade na produção de semente. Mas eu diria que os dois materiais são semelhantes em termos de sanidade, o tamanho um pouco superior. Mas ainda eu fico mais com o BRS Quênia. Ok. Diogo pergunta ainda quais os critérios para gessagem, né? Se recomenda você fazer a amostragem de solos para análise em profundidade também de 20 a 40 centímetros, tá? Então, a dúvida dele é a respeito de critérios para gessagem e se faz a amostragem também de 20 a 40 centímetros. Não, essa amostragem de 10 a 20, 20 a 40, até a 60, se puder, uma vez cada 3 anos, que é mais complicado, é muito importante, porque muitas vezes você faz a análise 0 a 20, você tem uma saturação de base alta, mas quando chega de 20 a 30, 40, essa saturação cai demais. Então, o gesso tem essa finalidade de levar cálcio, magnésio, né, às bases em profundidade. Não que você vai neutralizar o alumínio, mas você vai diminuir a saturação de alumínio pelo aumento da saturação de base. Eu tenho usado essas análises de 20 a 30, você usar 30% daquele calcário que seria recomendado. Ou se não, de forma mais genérica, que é bastante aceito, é você usar 50 kg de gesso para cada 1% de argila, né? Então, por exemplo, no arenito tem 95% de areia e silt, tem 5% de argila, 5 vezes 5 vai dar 250 quilos, né?
Então, o uso inadequado em solos com baixo teor de argila do gesso pode, sim, prejudicar e lixiviar bases, né? Então, isso é fundamental. Mas nós temos resultado, a literatura é muito farta nisso, da importância do gesso para melhorar o sistema radicular das plantas. E tudo que nós precisamos é melhorar o volume, a profundidade das raízes das plantas. Tem uma pergunta também para você aqui, Lierta. É do Matheus. Ele pergunta como está a disponibilidade de sementes de centeio, aveia, nabo, IRP 116, trigo mourisco, por exemplo. Como é que está a disponibilidade de semente desses materiais? Bom, o IAPAR tem área de produção de semente, né, historicamente muito ativa, que produz semente desses materiais em várias unidades do IAPAR, né, Ponta Grossa, Londrina, Irati, Palotina. Então, essa semente ele existe, só que a disponibilidade vai se houver uma demanda maior. Então, o IAPAR pode intensificar. E uma outra coisa, o IAPAR tem os parceiros, que nós produzimos genética, produzimos a semente genética, a básica, e os parceiros do IAPAR, eles multiplicam essa semente básica, né? E para fazer aquela semente certificada ou fiscalizada que vai para o produtor. Então, quando existe uma demanda do setor, dos produtores, esses produtores de sementes são estimulados a produzir, né? Então, você veja bem, muitas vezes o produtor pergunta para mim, olha, eu preciso comprar 4.000 quilos de nabo. Não tem no mercado disponível. Por quê? Porque o produtor de semente, ele não produz porque não tem demanda. Então, é por isso que esse tripé, a pesquisa, o produtor e a extensão rural, a ciência técnica, ela é fundamental para fazer com que esses materiais cheguem até o produtor. Se você pega, por exemplo, a aveia Par 61, ela não produz semente em Cascavel, nem em Maringá, nem em Londrina, e sim em Ponta Grossa e Guarapuava, né? Por causa da altitude, clima mais ameno, né? O Rio Grande do Sul, ela produz mais semente do que o Paraná da Iapar 61. Só que, em compensação, nós temos muitos casos de semente que é vendida como 61 e, na verdade, é uma preta comum. Ela é falsificada, né? O nota, preço, tudo igual de 61. Então, esse tripé entre o produtor que vai demandar a ciência técnica e a pesquisa, ela é fundamental, envolvendo daí o produtor de semente, né? Então, eu creio que lá no site do IAPAR, existe um link lá de produtos, né? E lá tem toda a relação dos parceiros, de aveia, de centeio, de nabo. Vocês podem ver que geralmente é o pessoal alguma coisa de São Paulo, né? Quando é mais tropicais, e do Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná tem a Coelp, né, que é uma parceirona do IAPAR, as sementes ali de Cascavel também, de Catanduvas, né? Então, é só ir no site do IAPAR que lá tem os indicativos dos parceiros. Eu gostaria de complementar, posso complementar só essa demanda do doutor Eli? Eu concordo que eu acho que o produtor tem que demandar mais para ter mais produção dessas sementes fiscalizadas, certificadas. Porque eu vou falar como produtor agora e como presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, a gente sente que o produtor muitas vezes tem intenção, mas não sabe aonde encontrar essa semente, e muitas vezes quando encontra, por ter uma produção pouca, o preço é caro. E uma constatação que eu gostaria de falar é que as normas do Paraná para a produção de sementes são diferentes do Rio Grande do Sul. O Paraná é o maior produtor de grãos por metro quadrado do Brasil. E nós importamos sementes do Rio Grande do Sul, quer seja sementes de verão, como soja, como muitas vezes trigo, mas essas sementes de cobertura, aveia, triticale, se você quiser, nabo forrageiro, ervilhaca, vem do Rio Grande do Sul, porque as normas lá são mais brandas do que aqui. E eu até peço uma atenção especial do secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, do Estado, para colocar também em utilização, em produção, a própria unidade, se eu não me engano, em Palotina, para ela produzir a unidade, beneficiar mais essa questão de grãos. Eu acho que cada vez mais nós precisamos, através do IDR, da antiga Emater, da assistência técnica,
levar informação para o produtor rural. E isso é fundamental para a gente ter uma produção de sementes de qualidade e que vai nos fazer uma agricultura mais sustentável. Obrigado, Rodolfo. Agora temos Sérgio, para você. Né, o que você pensa em relação às variedades de soja e épocas de semeadura para o arenito, para encaixar no ciclo da pecuária e diminuir a chance de perda no soja? Essa é uma questão interessante, porque, assim, né, quando o Elir começou lá no Arenito, em Integração Lavoura-Pecuária, a gente tinha soja de crescimento determinado e que não eram resistentes a glifosato. Com o tempo, as cultivares estão mudando. Né, a gente tem, e eu cheguei a trabalhar com cultivares que eu colhia no Arenito com 150 dias. A gente está tendendo a plantar cultivares mais precoces no estado inteiro, e cultivares de soja, e tem a questão de época de plantio, tem a questão se é primeiro ano, se é segundo ano. Mas eu penso que seria uma contribuição grande a gente fazer, de fato, um ensaio de avaliação de cultivares de soja no Arenito, né, com todas as cultivares de todas as empresas, né, pegando material da Embrapa, da TMG, da Brasmax, de todos os parceiros do mercado, e fazer um ensaio em rede, em áreas de primeiro e de segundo ano, e disponibilizando os resultados para os produtores. Antônio, só para complementar, se a gente tivesse um ganho de 5% de produtividade de soja no estado do Paraná, só de indicar as cultivares certas, quanto é que isso contribui para a sociedade paranaense? Né? 5% a mais de produtividade em soja no estado inteiro, de escolher a melhor cultivar para cada região, quanto isso significa para o estado? Então, fazer pesquisa me parece que é fundamental. Eu sei que o Avadi pode falar um pouco sobre as cultivares da Embrapa no Arenito, que ele tem ensaios, até de espaçamento, densidade, produtividade das cultivares da Embrapa, e eu penso que tem que usar as cultivares da Embrapa, até para ajudar a regular o mercado, e porque são competentes e tem um bom programa de melhoramento, mas eu penso também que o IDR devia fazer um ensaio em rede, com os parceiros, com as cooperativas, para testar todas as cultivares do mercado. Eu não gosto de dar resposta quando eu falo assim, eu acho que tal cultivar é boa. Não, eu testei em 20 locais, eu sei que produz 5% a mais vai ter um impacto grande para a sociedade paranaense. Então, fazer investimento em pesquisa me parece que é fundamental e pode ser a diferença entre ter e não ter êxito. Ok, Sérgio, obrigado. A pergunta é realmente complicada, né? Agora, tem aqui Paulo... Eu poderia complementar... rapidinho, poderia complementar aqui a resposta do Sérgio sobre as cultivares do Arenito? Então, acho que é muito nessa linha mesmo, viu, Sérgio? De fato, precisa esse teste aí com mais obtentores, né? O que nós enxergamos que hoje, basicamente, no Arenito estão sendo utilizados cultivares indeterminadas, intacta, com alto custo de semente, grupo de maturidade aí de 6.0 a 6.7, basicamente isso, né? Em alguns ambientes, a gente tem visto, principalmente quando o solo não está ainda bem construída a fertilidade, e aí que eu gostaria de deixar uma mensagem, né, que o produtor pensasse bem colocar, de repente, uma cultivar com um ciclo um pouco mais longo, aí 6.6, 6.7, e, de repente, até usando o material RR, né, que tem um custo de semente um pouco mais baixo. Só para Ok, agora temos aqui o Paulo César de Fáquio Carvalho, da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. Ele pergunta, aí a pergunta está aberta até, qual a razão da baixa adoção da integração no Paraná? Estatísticas apontam que ela é muito baixa comparada com outros estados. Posso responder? Cássia, quer comentar essa, Cássia? Eu posso comentar o seguinte. Por favor. O Paraná, foi dito que nós temos 2.700.000 hectares em pousio de inverno, né? Nessas regiões mais frias, porque nas regiões onde o milho safrinha ele vai bem, ele é praticamente dominado soja, milho safrinha, que é o que o agricultor tem adotado. E como nós temos uma tradição muito forte na agricultura de grãos, né, até estimulado pelas cooperativas toda, que o Paraná tem as maiores e as cooperativas do Brasil,
Então, a pecuária ela é menos competitiva. Por isso que o tema do nosso debate aqui é importante para estimular essa maior adoção. E se você pegar um produtor de grão, ele acha muito complicado ele entrar na pecuária. Só que o pecuarista entrar na produção de grãos é pior ainda, porque tem que ter estrutura, máquina, tem que ter uma qualificação, uma equipe maior, né? Então, realmente, essa questão do soja, milho, safrinha é o principal entrave, né? E outra coisa é o seguinte, nós precisamos difundir para os pecuaristas as cooperativas de carne. Nós precisamos difundir os resultados de pesquisa. O Rodolfo ele tem uma liderança muito forte em Guarapuava, faz dias de campo com centenas de participantes, né? Essa troca de experiência é muito importante. Agora, o que eu vejo que vai ocorrer no Paraná, né, é uma transição pela sucessão familiar, porque hoje o mercado de trabalho está bastante fechado para todo mundo, né? E para os profissionais de ciências agrárias, mais ainda, né? Então, aquela família que tem um veterinário, o agrônomo, o zootecnista, o técnico agrícola, a tendência é fazer a sucessão familiar. Nós temos vários exemplos de sucessão familiar no Paraná que são exitosos, né? Harmônicos, né? Então, acho que essa transição ela começa a ocorrer a partir de agora, né? Essa campanha, os eventos, as publicações, os resultados de pesquisa vão avançando. Então, acho que a tendência do Paraná é aumentar. Mesmo porque, se nós pegarmos a receita líquida do milho safrinha, né, a média de 10, 12 anos, é R$50 por hectare ano. Nós não podemos pegar um ano só, né? Então, nós precisamos de alternativas para diversificar a rentabilidade da propriedade. Então, a pecuária ela tem que ser difundida como importante, né, como era importante para a diversificação da propriedade. E nós vamos chegar lá, sim, de aumentar essa adoção. Eu queria complementar, Antônio. Por favor. Porque eu acho que essa resposta ela é importante. E o Elir falou umas coisas, só queria complementar algumas coisas. O Paraná é muito complexo. Eu tenho 15% da área do Paraná é arenito. Arenito ocupado por pastagens degradadas e, por isso, todo um esforço de integração lavoura-pecuária com a Cocamar. E com o IDR. Mais de 130 mil hectares de integração lavoura-pecuária no arenito. Ok? É pouco em relação aos 3 milhões de hectares. Mas tinha parado e a gente está crescendo, está aumentando de forma sustentável, sem erosão, fazendo animais com 2 anos de idade. E tem uma cooperativa em Umuarama e tem a própria Cocamar pensando em entrar no mercado de carne. Em Campo Mourão, na região da Coamo, 12 anos de dias de campo, todos os anos, 2 vezes por ano. No começo, não vendia cerca elétrica, não vendia adubo, não tinha integração lavoura-pecuária. Estimativa, mais de 300 mil hectares. Cooperativa Maria Macia, lá produzindo carne de alta qualidade. Outra cooperativa de carne. Guarapuava, o Campo 12, que o Rodolfo falou, fazendo pesquisa, mostrando que a produtividade podia aumentar. Cooper Aliança, que é uma cooperativa super legal, que está lá com o frigorífico quase pronto. Então, a integração lavoura-pecuária cresce em todas as regiões do estado. Eu penso que chega a 500 mil hectares, e eu sei que os dados não mostram isso. Eu tenho propriedades de integração lavoura-pecuária produzindo leite, que nem o Tininho, que eu mostrei uma foto, uma rentabilidade muito alta. Então, a integração cresce, sim. Agora, cada região é um desafio novo. Não dá mesmo, eu concordo com a Kátia, não é um pacote, eu tenho um modelo para o arenito, não é um pacote. Para cada região é um pouco diferente. Não dá nem para colocar no mesmo balaio a discussão em Santo Antônio da Platina, Guarapuava, Campo Mourão e Paranavaí. Não dá para colocar no mesmo pacote, na mesma discussão. A integração lavoura-pecuária é complexa, ela depende muito do clima e do solo regional, ela precisa de muito investimento em pesquisa. Eu podia, inclusive, irrigar e fazer integração de baixa de irrigação, como eu estou fazendo numa das propriedades de referência. Então, é complexa, cresce de forma sustentável, com resultados muito bons. É diferente, claro. Para piorar um pouquinho, eu tenho propriedades que têm variações de solo muito grandes dentro da mesma propriedade.
E eu tenho propriedades, às vezes, muito estreitas, muito compridas e com muitas propriedades pequenas, que tem alguma dificuldade, inclusive, de comprar os animais, né? É diferente quando me liga um produtor do Mato Grosso que fala assim: Sérgio, eu queria testar a integração lavoura aqui pecuária, eu quero fazer um testezinho. Tá bom, qual é o tamanho? 3.000 hectares, tá? Ele planta 15, né? Ele quer fazer um testezinho, 3.000 hectares de braquiária. É diferente, né? Às vezes eu chego numa propriedade aqui no Arenito e o Coelho deve trabalhar com isso a vida toda, né? Assim, sim. A pessoa tem 10 alqueires, ele quer fazer 3 hectares de pastagem e não sabe nem onde comprar o animal. E aí ele tem dificuldade de não ter um escritório organizado para comprar a semente do adubo, que falta a semente da espécie forrageira, ele tem dificuldade de comprar os animais, depois ele não sabe para quem vender. Então, essa organização da cadeia, a partir das cooperativas de carne, dentro de um projeto mais organizado, é que vai dar, talvez, velocidade para crescer mais. Mas eu não acho que 500.000 hectares, com toda a diversidade do Paraná e com a grande quantidade de propriedades pequenas que a gente tem, um número pequeno. Eu acho um número grande, que contribui e que é importante. E só para complementar, tem mais uma coisa. Nos dados de Campo Mourão, da integração lavoura-pecuária, quando os preços do grãos estavam ruins e o preço da pecuária estava bom, a integração lavoura-pecuária dava quase o dobro de dinheiro do que só grãos. Quando os grãos estão com preço muito altos, como estão agora, às vezes o nosso ganho é só 10% em cima deles, né? Então, esses anos todos, mais de 20 anos de integração, a gente percebe que tem sempre uma influência muito grande dessa oscilação de preço de grãos, preço da carne, e tem também essa questão de ter muitas propriedades muito pequenas, que o desafio é muito maior, ou de ter condições de solo muito difíceis, como o Arenito do Paraná. Mas a gente cresceu sim, de forma sustentável, inclusive em leite, e a gente consegue até quantificar nas cooperativas quanto está vendendo de adubo, de cerca elétrica, de melhorar a tecnologia e até de aumentar a demanda pelos materiais do IAPAR, ok? Eu gostaria de complementar. Ok, Sérgio. Eu acho que nesse... Eu acho que só nesse quesito dessa pergunta do professor Paulo, que ela é muito pertinente, vai ao encontro daquilo que eu até comentei, dessa necessidade da gente evoluir bastante nesse trabalho de extensão, assistência, para escalar isso no Paraná. E eu acho que o Sérgio está certo, 500, 600 mil, mais ou menos isso que o Paraná tem, é um valor bastante expressivo, viu, Sérgio? Sem dúvida, mas eu acho que realmente tem bastante a evoluir, principalmente no sudoeste do Paraná, integrando em lavouras com leite, boi de corte. A questão do sul aí do Paraná, de pastagens de inverno, ainda tem bastante a evoluir, e o noroeste, nesse primeiro momento, também. Mas mesmo nesse eixo, Foz do Iguaçu, Londrina, onde prevalece soja, milho, como o Elir colocou aí, a gente enxerga que no futuro a integração ela vai passar a ser utilizada, porque nós temos aí muitas restrições, viu, nesse sistema soja-milho, quando repetido por muitos anos consecutivos. Então, nós temos aí grandes trabalhos mostrando aí que a integração, mesmo nessa região de soja, milho, ela pode ser uma ferramenta muito, muito poderosa aí para diversificar e intensificar os modelos de produção, gerando mais rentabilidade por área, por tempo. Então, só complementando isso, acho que vai ao encontro essa pergunta do Paulo sobre essa questão. Tem muita tecnologia já, eu acho que precisa avançar também nessa parte de difusão, sem sombra de dúvida. Obrigado. Ok. Eu gostaria de complementar, se possível. Posso, Antônio? Sim, Rodolfo, faz favor. Eu acho que é o professor Paulo Carvalho, do Rio Grande do Sul, da URGS, um dos maiores especialistas em manejo de pastagem e de sistemas integrados. Eu vou dar a minha opinião mais pessoal, porque eu acho que a dificuldade que muitas vezes não explodiu a integração lavoura-pecuária. Falando como agricultor agora, eu acho que o primeiro questionamento que o agricultor fala de maneira geral é o pensamento que a pecuária traz compactação de solo. É o primeiro questionamento. Não boto gado nas minhas áreas porque vai ter uma compactação de solo. E isso foi realidade durante um período por erro de manejo e por baixo resíduo para o plantio direto, tá? Não foi culpa dos técnicos, mas foi culpa, muitas vezes, do produtor, né, que arrenda a sua área para terceiros,
ele quer utilizar o máximo possível a pastagem, né, para entregar para o último minuto para o arrendatário para plantar, e isso traz problema. Acho que essa questão de compactação do solo, desculpe o palavrado, mas é uma compactação da mente. Se você pensar em produção, principalmente seguindo os critérios técnicos, você não vê essa dificuldade. O Sérgio levantou uma questão dentro das cooperativas de carne, e o Elir também levantou, que é muito mais fácil um agricultor trabalhar com integração lavoura-pecuária e também ser pecuarista, do que um pecuarista virar agricultor. Porque é a mentalidade. O pecuarista, muitas vezes, não tem um fluxo de caixa adequado, falta a questão de maquinário, ele não gosta de se endividar, tá? Então, muitas vezes, ele arrisca menos. O que nós temos que pensar é que nós não vamos a lugar nenhum se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa. Meu avô fazia, meu pai fazia, e eu continuo fazendo a mesma coisa. São tempos diferentes. Tem dados que mostram aí de pesquisa que nos próximos 10 anos, 50% dos pecuaristas vão cair fora do mercado. Não vão ter poder de competitividade no seu negócio. A gente tem visto na última década a questão da pecuária ser empurrada, né, para outras áreas marginais, áreas mais dobradas, áreas mais pedregosas, em função da agricultura. O que nós temos que trabalhar nessas áreas é diferentes sistemas produtivos regionalizados, o que quer que seja, mas que traga resultado econômico, tá? Eu acho que essas cooperativas de carne têm uma função extremamente importante. Acho que não entendo, desculpa aí o pessoal do Noroeste, lá do arenito, mas o potencial de melhora do sistema do arenito, desde que tenha palhada, é fantástico, mas tem que ter muita palhada no arenito. E nós temos que pensar para o Estado, e aqui falo um apelo novamente para o secretário de Agricultura, nós temos esse meio do Estado do Paraná, né, onde são áreas dobradas e são áreas de cria, e que se qualquer melhora no sistema produtivo, melhora o IDH, melhora a receita, gera dinheiro, e com isso consegue trazer um resultado melhor a nível do Estado. Obrigado. Coelho, okay. Posso falar? Por favor, Kátia, está com você. Então, eu acho que os colegas já falaram boa parte do que eu poderia comentar, concordo com o Sérgio, com o Elir, com o Alvadir, Rodolfo, sobre essa grande diferença das regiões do Paraná. Nós temos diferentes Paranás aí, né, totalmente diferente em questão de produção de grãos, e concordo com o Rodolfo que o pecuarista é mais difícil que o agricultor para aceitar uma integração lavoura-pecuária, falando pelo que eu conheço aqui no Noroeste, que é o local que eu mais conheço, né. A gente sempre ouve que é muito difícil, e em algumas culturas, como é o caso da mandioca, que é muito usada aqui, a característica do sistema é muito de arrendamento. Aí sim que tem uma dificuldade de se investir no pasto posteriormente. O pecuarista arrenda essa área dele para produção de mandioca, geralmente um pasto já degradado, rapado, aí o mandiocultor faz ali a cultura e devolve essa área com o pasto implantado aí, mas sem grandes investimentos, né? A gente aqui no IAPAR de Paranavaí, o polo de Paranavaí abrange Xambrê, né, onde o Sérgio e os demais colegas têm pesquisa, e a gente tem aqui também na Estação Experimental de Paranavaí. A gente tem uma pesquisa pioneira com ILP mandioca aqui, que é uma das culturas mais complexas aqui para a gente no ILP, e a gente está trabalhando muito essa questão, como o Rodolfo falou, de palhada para o arenito, que é fundamental, né? A gente tem total noção. Esse experimento de LP gerou um novo experimento com avaliação de diferentes quantidades de palha, porque isso é fundamental, essa produção de matéria orgânica aqui, né? O Alvadir também já tem conhecimento sobre isso aqui na região. Então, a gente tem que entregar esse tipo de resposta para o produtor. Quanto de palha que você tem que produzir, quanto de boi você pode produzir antes de entrar essa cultura, né, seja em propriedade particular, arrendada,
E outra coisa que foi comentada, que eu acho importante ressaltar aqui para o Arenito, a gente tem que alternar realmente um período grande de pasto, que é o que a gente já está avaliando aqui, 2 anos de pasto, 4 anos de pasto, para voltar à cultura, senão aqui no Arenito não dá conta, no Arenito mesmo aqui, não, a soja a gente tem produção aí, principalmente nas áreas de transição com o basalto. Aqui no Arenito mesmo, o clima complica bastante, a perda é grande em muitas safras. Esses 2 últimos anos mesmo foram muito secos e tal, né? Então, é um risco grande. Não é à toa que a mandioca é uma das culturas mais usadas aqui, né? Bastante tolerante. Então, a gente já, pelos 8 anos de trabalho aqui com mandioca e soja também a gente já percebe que tem que ter pelo menos 2 anos aí de pasto, a gente avalia 4 também, e fazer esse ajuste fino aí, até que ponto a gente vai fazer o pastejo, né, como o Rodolfo comentou, que às vezes você pode usar mais esse pasto, desde que você deixe aí pelo menos 3 até 6, já se comenta aí quantidade de palhada de matéria seca residual, para você ter essa proteção do solo e garantir também a qualidade aí da cultura posterior, né. A mandioca é muito complicada porque ainda tradicionalmente é feito o cultivo convencional. E aqui os produtores agora que estão com esse interesse no plantio direto, nessa integração lavoura-pecuária propriamente dita, e a gente está tendo bastante demanda com relação a isso. Eu acho que isso também vai ajudar bastante aqui na região, essa nova tecnologia aí não é nova, né, mas assim, um aperfeiçoamento aí da integração lavoura-pecuária com mandioca, esse pasto sempre bem adubado, você não pode deixar o pasto degradar para entrar cultura e aí você se beneficiar dessa cultura. A gente aqui trabalha com pasto bem manejado, adubado, uma lavoura de pasto, como o Rodolfo comentou, para você ter uma produção constante, porque a gente sabe, todos os especialistas falam, para você ter uma pecuária competitiva, comparando com uma cultura, você tem que ter uma produção, pelo menos aí de umas 20 arrobas por hectare ano. Senão você não compete. Aí é claro que não vai adiantar você querer fazer uma lavoura, principalmente aqui no Arenito, né? Você tem que investir em suplementação, volumoso suplementar de inverno, e eu acho que falta ainda realmente muita assistência técnica qualificada nisso, e difusão desses conhecimentos de pesquisa, que são vastos, mas ainda a gente não consegue realmente chegar até o produtor, a gente tem limitação, né, ainda dessa divulgação de resultados, mas falta muita pesquisa também, temos muita dúvida ainda. Ok, Kátia, obrigado aí pela argumentação, vai de encontro aí, foi muito feliz o que você falou, porque vai de encontro com a segunda live que a gente quer promover de integração lavoura-pecuária, focada basicamente no Arenito, tá? Então, agradecemos aqui a tua intervenção e estamos chegando ao final do nosso debate. Agradecemos aí a todos os presentes, além da colaboração daqueles que atuaram para fazer esse evento um sucesso, a equipe que está aqui com a gente, a equipe do DR responsável pela Expotécnica, especialmente da região de Apucarana, todos os colaboradores e servidores públicos do IDR que muito nos honram, nossos parceiros, realizadores, promotores e apoiadores, cujas marcas estão expostas aqui na página da Expotécnica, no YouTube, cujo apoio foi fundamental para que pudesse chegar no que alcançamos hoje. As perguntas que não puderam ser respondidas hoje, que o tempo não nos permitiu, terão respostas enviadas por e-mail posteriormente. Para isso, solicitamos, por gentileza, em deixar seus endereços de e-mail registrados no chat. Também a cidade de onde está presente. Ok? Obrigado. Mais uma vez, aí agradecemos aos palestrantes, aos debatedores. Foi uma honra recebê-los aqui, e em nome do Comitê
em especial aqui do Comitê Regional da Pecuária Moderna, fica o nosso agradecimento. Para terminar, nós tivemos um problema técnico no início, então aqueles que ainda tiverem tempo, quiserem prestigiar a gente, nós vamos repetir a vinheta, porque teve falha técnica e a gente vai fazer a repetição dela. Então, aqueles que tiverem tempo, por favor, prestigiem aí com a repetição da vinheta. Mais uma vez, nosso muito obrigado com a participação de todos, foi uma honra para a gente. Muito obrigado.